Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Chegamos à nossa 7ª lição do trimestre. Davi e sua amizade com Jonatas. 1 Samuel, capítulos 18 a 20. A leitura bíblica para estudo está em 1 Samuel, capítulo 20, versículos 30 a 43. Aprendemos na verdade prática que a amizade é uma expressão da graça de Deus, da qual Jesus é o maior modelo. O texto áureo está em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 3. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Na introdução do comentário, lemos que a amizade entre Davi e Jonatas é descrita nos 2 livros de Samuel. Inusitada e improvável, ela se tornou um ícone de lealdade. Uma lealdade que durou toda uma vida e foi além da morte. Em primeiro tópico, o valor da amizade. Nesses tempos nos quais o amor se esfria e os amigos são cada vez mais virtuais, o que dizer da amizade autêntica, amizade verdadeira, amizade não fingida? Um refrão de uma canção fala que amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves. Outros dizem que é melhor ter um amigo por perto do que crédito na praça. Os ditados envolvendo o valor da amizade são muitos e que refletem o quanto ela é importante e ao mesmo tempo rara. Vejamos algumas características que nos fazem valorizar esse nobre sentimento. Primeiro, a amizade é imprescindível. Nós precisamos ter amigos. Amizade não é algo opcional, é uma necessidade humana. Nós não estamos impedidos de ter amizades pelo fato de sermos crentes. Ao contrário, o ambiente cristão de comunhão e amor é um espaço fértil para que a verdadeira amizade se manifeste. Quem nunca precisou de amigos para desabafar, para conversar livremente? Bem-aventurados os que têm amigos de verdade. Hoje, é muito fácil termos amigos virtuais. Às vezes temos milhares de amigos nas redes sociais,
mas amigos com quem podemos realmente contar, esses são poucos. Amigos de caminhada no reino de Deus são uma riqueza da graça divina. Não tem como prescindir deles, não tem como abrir mão deles. Nós precisamos de amigos verdadeiros que nos ajudem a caminhar para o céu. A amizade é uma relação não hierarquizada. Não há subordinação entre os amigos. Diferente dos grupos de colegas, onde nós temos essa hierarquia. A amizade é vermos o outro como ele é e o outro nos vê como nós somos. É uma relação de igualdade, na qual o compadrio, a identificação, nos fazem estar em absoluta igualdade com alguém que nos ajuda a caminhar de forma responsável. Sem amizade, a nossa vida seria pobre, sem brilho. Alguém diz que a verdadeira amizade é como a saúde perfeita. Seu valor raramente é reconhecido até que seja perdida. Infelizmente é verdade. Só sabemos o que é um amigo de verdade quando perdemos. Profundíssima também é a fala do escritor cristão Charles Swindoll. Amigos são como árvores frondosas que oferecem sombra em tempos difíceis. Porém, só tem amigos verdadeiros quem planta. Querido aluno, querida aluna, você tem amigos de verdade? E você tem sido um amigo para as outras pessoas? O segundo item do primeiro tópico nos fala que a amizade é rara. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Amigos não são achados aos montes. Amizade verdadeira não é algo que se consegue a todo instante, ou como se diz popularmente, em qualquer esquina. Não é uma coisa qualquer que você consegue sem esforço, sem investimento. Quando falamos em investimento, não estamos falando de dinheiro, estamos falando de investimento emocional. A amizade autêntica exige que se coma sal juntos por um longo tempo, ou seja, que se padeça das mesmas dificuldades, das mesmas lutas. Também é necessário ter lágrimas e angústias juntos para se consolidar e criar raízes profundas. A poesia do cantor popular "Eu quero ter 1 milhão de amigos" pode ser bonita, mas não é factível, não é possível. Amigo não é algo que se tem aos milhões. Seguidores de redes sociais não são nossos amigos de fato. No máximo, podem ser nossos admiradores. A influência das redes sociais na construção de amizades é inegável. É uma ferramenta que, se bem utilizada, pode nos levar a verdadeiros amigos. O problema é que muitas vezes não usamos bem essa ferramenta. No entanto, não devem servir como um substituto das amizades e do convívio na realidade. Por mais que o mundo virtual pareça atraente, apareça para nós como um celeiro de amizades, mas o mundo real é onde essas amizades vão realmente se manifestar. É comum nos dias de hoje passarmos por grupos de amigos na rua, todos juntos mexendo no celular, mas sem nenhum contato visual ou conversa. Apenas olhos vidrados na pequena tela que se tornou um grande mundo paralelo nos últimos anos. Priorize as amizades concretas e reais. Olhar nos olhos do outro ainda é a melhor demonstração de amizade, ainda são as melhores janelas para a alma. Amigos são como pérolas. Quem os tem deve valorizá-los, pois são tesouros muito raros. Em terceiro lugar, a verdadeira amizade é uma virtude bíblica. Lemos em 1 Samuel 18,4 que Jonatas se despojou da capa que vestia, tirou a sua capa e deu-a a Davi como presente para selar aquela amizade. Também deu a ele a armadura, a espada, o arco e o cinto. Isso eram bens valiosíssimos, mas não era apenas algo de valor. Era uma forma de dizer: eu confio que você vai usar muito bem esse armamento, melhor do que eu.
Concluímos então com isso que a Bíblia é um livro riquíssimo de amizades, de verdadeiras amizades, aquelas que realmente vale a pena nós cultivarmos e termos em nossa vida. O segundo tópico da nossa lição vem nos falando especificamente sobre a amizade de Davi e Jonatas. Era uma amizade desinteressada. Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá e veio a Jonatas, perguntando: que fiz eu? Qual é a minha culpa? Qual é meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul queria matá-lo. Não era uma briga qualquer. Ele queria tirar a vida de Davi. A amizade autêntica não convive com interesses. É uma relação desinteressada, é gratuidade. Relação de interesse chama-se negócios. Para ser uma real e pura amizade, ela precisa ser livre. Ela não pode ser algo obrigado, não pode ser algo imposto ou empurrado. Se o critério for vantagens a serem auferidas, o que existe e persiste é a amizade. Ela existe e persiste apesar das inconveniências. Quem só é amigo enquanto for conveniente, confortável, interessante, não é nada mais do que um aproveitador. Essa é a grande verdade. É interessante e digno de nota que Jonatas nunca viu Davi sentado no trono. Ele não viveu o suficiente para ver seu amigo chegar no posto do rei. Sua amizade não tinha a ver com supostas recompensas que ele poderia receber. Amizade é um pacto que é feito sem a previsão de que um dia o outro será grande, rico, famoso, poderá nos recompensar. Não importa. A amizade é algo que nós lançamos a fundo perdido. É bem verdade que amizades verdadeiras às vezes são recompensadas com traições, mas aqueles que gostam de cultivar a verdadeira amizade não se importam com isso. Eles correm o risco. Eles assumem o risco de serem mal retribuídos, de que o outro não venha a retribuir aquela amizade de forma sincera. Mas simplesmente os verdadeiros amigos não conseguem ser de outra maneira. Eles se arriscam porque eles são assim. A sua natureza é essa. O maior exemplo de amizade desinteressada nas Escrituras é a de Jesus por nós. Ele mesmo disse que ninguém tem amor maior do que este, do que dar a sua vida pelos seus amigos. Ele não falou de dar a sua vida pelos seus servos, pelos seus escravos, mas pelos seus amigos. Quando ele deu sua vida por nós, ele nos via como amigos, enquanto que nós muitas vezes vemos a ele, vemos a Deus como nosso inimigo, como nosso adversário, mas ele nos vê como seus amigos. Jesus, portanto, se tornou o nosso modelo maior de amizade, como em todo o resto. A amizade inabalável, disse Jonatas a Davi: o que desejares, eu te farei. Inabalável é aquilo que permanece, se mantém fixo, imperturbável, não importam as circunstâncias. A amizade de Davi e Jonatas enfrentou muitos contratempos e reveses, mas se manteve firme até o fim da vida. O cimento, a argamassa que os mantinha juntos era a confiança. Parafraseando a fala de Jonatas, é como se dissesse assim: eu vou ser fiel a você, Davi. Meu pai está procurando matá-lo, mas eu serei um amigo leal. Nós somos assim. A Bíblia diz que em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Amigo não abandona o outro nos tempos difíceis. Amigo não deixa o outro à beira do caminho. Mesmo depois da morte do seu amigo, Davi demonstra grande consideração com os descendentes de Jonatas. Foi uma amizade que foi além da morte. Por amor a Jonatas, Davi abençoa os seus descendentes, ainda que eles não merecessem, simplesmente pela lealdade. Ele não era obrigado a fazer isso. Ele não tinha um mandamento, uma ordem divina, mas a sua natureza era de honrar a memória do seu amigo, mesmo após a morte, mesmo sem expectativa nenhuma de que essa lealdade, essa recompensa aos descendentes de Jonatas fosse de alguma maneira lhe trazer vantagens. Isso porque a sua consideração por Jonatas era muito grande. A amizade perdura e continua mesmo quando o outro já não vive mais. É de amigos assim que precisamos. O terceiro item nos fala sobre uma amizade improvável. Aqui vemos as falas de Saul em 1 Samuel 20:31.
pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. O que Saul estava dizendo é: você não vai ser um rei de verdade enquanto Davi viver. Ele sabia que Davi era um ungido de Deus para o trono. Sabia que nunca os seus descendentes seriam reis de verdade enquanto Davi vivesse. Por isso ele procurava matar a Davi. Ele usa essa sedução do trono para Jonatas para de alguma maneira trazer Jonatas para o seu lado. Mas entre a amizade e o trono, Jonatas escolheu a amizade. Que exemplo de amigo! Vejamos que Jonatas seria o herdeiro legal do trono após a morte de seu pai, Saul, e Davi era o concorrente mais próximo ao mesmo trono. Portanto, a lógica natural seria que Jonatas ficasse ao lado do seu pai para destruir Davi, quem sabe utilizando até esta amizade para fazer alguma isca, alguma emboscada para Davi. Mas não, a sua lealdade era muito maior do que o apego ao trono. É por isso que uma amizade assim não poderia se sustentar. Por isso, nosso comentarista pergunta: não havia sustentáculo para uma lealdade como essa, para uma amizade tão improvável assim. As verdadeiras amizades, geralmente elas surgem da improbabilidade. Onde nós pensamos que pode existir uma verdadeira amizade, às vezes não surge. E de onde menos se espera, pode vir um verdadeiro amigo. Inclusive, no texto citado acima, o pai de Saul está lembrando a Jonatas essa verdade. Ele é seu concorrente no trono. Você não pode ser amigo dele. Mas a amizade desses dois se manteve apesar das condições adversas. Jonatas demonstra um caráter muito nobre ao se tornar um amigo fiel e leal a Davi, sem contudo abandonar ou trair seu pai. Ele poderia ter usado esta amizade a favor de Davi para de alguma maneira prejudicar o seu pai. Então veja que ele consegue ser um amigo leal e ao mesmo tempo um filho leal. Vejam só que interessante. Ele poderia trazer a Davi informações privilegiadas sobre Saul, de maneira que Davi pudesse acabar com a vida de Saul. E poderia fazer a mesma coisa, trazer informações privilegiadas de Davi para seu pai para emboscá-lo. Mas ele conseguiu se manter como o algodão no meio dos cristais, como a folha de jornal velha entre os pedaços de vidro, entre os copos de vidro. Que exemplo glorioso! São de pessoas assim que precisamos nos dias de hoje. Pessoas que conseguem ser leais a ambas as partes, mesmo que essas partes vivam em conflito. Amizade, portanto, é algo que exige e demanda gente boa, cheia de caráter, de palavra. Se em algum momento Jonatas traísse Davi, indubitavelmente este seria morto, e vice-versa. O nosso comentarista não menciona, mas nós ousamos dizer que se Jonatas traísse seu pai, o que era uma possibilidade, Saul não teria como escapar das mãos de Davi. Tanto é que, mesmo sem essa ajuda de Jonatas, por 2 vezes a vida de Saul esteve nas mãos de Davi. E ele, contudo, não usou essa oportunidade. Ele não eliminou o seu inimigo quando teve chance. Ele preferiu deixar nas mãos de Deus. Que exemplo de amizade! No terceiro e último tópico, vem nos trazendo ensinamentos. A amizade entre Davi e Jonatas possui alguns ingredientes que podem nos ajudar a sermos e termos melhores amigos. Vejamos. Primeiro, a amizade exige lealdade. Lealdade é sinônimo de fidelidade. A pergunta de Jonatas a seu pai Saul: por que você quer matar Davi? Por que ele há de morrer? O que foi que ele fez? Veja que ele usa a sua posição como filho do rei para interceder a favor do seu amigo. Lealdade, portanto, é isso, é fidelidade, é honrar uma história construída juntos, é valorizar as últimas consequências uma palavra empenhada, um compromisso assumido e firmado. Jonatas era leal, mesmo na ausência de Davi. Lealdade não tem a ver com o caráter, não tem a ver com quem está ou não presente. Lealdade não tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com o caráter da pessoa. A pessoa leal na nossa ausência se comporta como se estivéssemos presentes. E a pergunta da lição para nós é: será que nós somos assim? Somos pessoas leais assim?
Vivemos tempo em que as pessoas não sustentam compromissos, mas ser leal é dizer: o que prometi no passado continua valendo hoje. Por isso, muitos relacionamentos, incluindo casamentos, não se sustentam, porque falta lealdade. Lealdade é muito mais do que a mera fidelidade. É muito mais do que simplesmente não trair a esposa ou o marido. Existem aqueles que não chegam às raias da traição, mas que não são leais. São fiéis, mas não são leais. Parece estranho, é um paradoxo, mas a realidade é essa. Nem sempre a fidelidade formal significa lealdade. Sem lealdade, a amizade se torna impossível, pois ela é uma virtude do caráter. Tem a ver conosco primeiramente, com quem somos, só depois com o que o outro fez ou deixou de fazer. Por isso, a coisa mais desprezível se chama traição. A traição, ela anda de mãos dadas com a ingratidão. Tenhamos muito cuidado para não sermos pessoas traidoras ou ingratas. Podemos fazer isso, podemos nos tornar traidores ou ingratos, até quase sem perceber, até sem atinar para a realidade dos nossos atos, até ser tarde demais. Quando escreveu a Divina Comédia no século XIV, o poeta Dante colocou o inferno como se fosse uma série de estratos ou camadas. Ele estratificou o inferno. Claro que isso é a imaginação dele, não estamos dizendo que seja dessa forma, de maneira alguma. Então, na sua imaginação, na sua poesia, ele colocou o inferno em uma série de camadas ou níveis. E na camada mais baixa de todas, ele colocou quem? Os traidores. Ele refletia o pensamento de que não há ninguém pior do que um traidor. A ausência de lealdade é o que faz muita gente viver pulando de uma comunidade de fé para outra, de uma igreja para outra. Gente cujos compromissos não possuem o ingrediente da lealdade, é que vive pulando de uma igreja para outra. Falta lealdade aos vínculos. Igreja não é padaria ou açougue que alguém muda só porque o outro fica mais perto de casa. Igreja é muito mais do que isso. A nossa comunidade de fé, ela precisa ser tão enraizada que mesmo que tenhamos que atravessar a cidade, cobrir longas distâncias, mas nós fazemos esse esforço porque é lá que estão os nossos amigos. Há um ditado no meio cristão que diz o seguinte, que se uma pessoa não tiver pelo menos 6 amigos numa igreja, ela não permanecerá lá por muito tempo. Infelizmente, é uma realidade que se verifica. No segundo item do terceiro tópico, nos fala que a amizade exige sinceridade. Aqui no texto de 1 Samuel, capítulo 20, versículo 41, nós vemos o encontro entre Davi e Jonatas. Em que momento se deu esse encontro? Davi já tinha fugido do palácio, perseguido por Saul. E Jonatas dá um jeito de encontrá-lo no meio de um treinamento, de uma caçada. Dá um jeito de encontrá-lo sozinho. Indo-se o rapaz, que rapaz era este? O ajudante, o escudeiro, digamos assim, de Jonatas, que estava junto com ele nesse treinamento. Ele dá um jeito de mandar embora essa pessoa e fica sozinho. Se encontra então com Davi. Se prostrou o rosto em terra 3 vezes. Beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Há quem faça toda uma mitologia em cima desse beijaram-se, que não tem nada a ver com beijo amoroso, era o cumprimento normal entre homens no Antigo Oriente. Na verdade, em algumas regiões do Oriente ainda existe esse tipo de cumprimento, esse beijo no rosto. E com isso nós vemos o choro dos dois juntos. Por que esse choro aconteceu? Por causa da situação. Eles sabiam, Jonatas sabia principalmente que ele estava como que entre 2 polos que não teria mais um acordo, uma conciliação com eles. A maior alegria de Jonatas era ver Davi e seu pai de bem, em paz. Mas agora eles estavam em guerra, por ação do próprio Saul. Não havia como Davi se submeter a Saul. Por 2 vezes ele já tinha tentado matá-lo. Era algo irreconciliável. Não havia mais uma possibilidade de fazer um círculo restaurativo, uma sessão de terapia entre ambos, para que eles pudessem chegar a um consenso. Não havia isso.
Quando uma das partes está decidida a matar a outra, não há mais acordo. E Jonatas sabia então que aquele vínculo tinha se rompido para nunca mais se reatar. Daí o motivo do choro entre eles. Veja, portanto, como eles sentiam aquela situação de uma forma muito intensa, a ponto de chegarem às raias da lágrima. Ora, se não há sinceridade, é porque não existe confiança. E se ela não existe, a amizade não sobrevive. Por isso que na nossa relação com Deus, um dos pilares é sermos quem somos. Diante de Deus não pode haver máscaras, porque Ele não apenas sabe de tudo, mas também não nos amedronta. Ele nos acolhe. Ele sabe quem realmente somos, o que realmente fazemos. Em qualquer relacionamento profundo, incluindo a amizade, não pode haver temor de sermos verdadeiros. Amigos nos deixam à vontade para sermos transparentes e sinceros. Amigos não usam a fraqueza do outro para tripudiar ou oprimir. Por isso mesmo, a amizade também é um ambiente de cura. Um amigo diz a verdade em amor, sabe repreender para o bem do outro. Essa é a razão de Provérbios dizer que leais são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Concordo com a frase de Timothy Keller. Amigos verdadeiros são como cirurgiões, somente nos cortam no sentido de curar-nos. Sim, o amigo, às vezes ele remenda as nossas feridas, mas às vezes ele nos fere também. Nos fere para nos ajudar a curar. Nos fere para o nosso bem. Que possamos ter amigos desse tipo. No terceiro item, do último tópico, nos fala que a amizade exige confiança. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porque juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja sempre entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua. A confiança é uma característica cada vez mais ausente em nossa sociedade. Por isso, todos os dias, nós somos bombardeados. Bombardeados com o quê? Com notícias de pessoas enganando outras. Lamentavelmente, isso ocorre até mesmo dentro de grupos de amigos, de famílias, até dentro de igrejas. Confiança é a crença na sinceridade de alguém. Quem confia não teme, baixa as armas, se vulnerabiliza diante do outro andando tranquilo. Quando fez seu pacto com Davi, Jonatas lhe entrega sua capa, sua armadura, sua espada e seu arco. Que gesto lindo, ou seja, ele se desarmou. Era uma forma de dizer: eu confio em você. O amigo de verdade é aquele diante de quem nós não temos armaduras, nós não temos nada a esconder. Ele nos conhece como somos e nós o conhecemos como ele verdadeiramente é. Diante do amigo podemos ficar vulneráveis. Por isso, o poeta brasileiro diz que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, o lado do coração. O amigo é valioso demais. O verdadeiro amigo, ele corre riscos. Essa é a ideia. Tem a ver com a capacidade de nos doarmos. Ao entregar suas armas a Davi, Jonatas não apenas deu presentes, mas se doou, se entregou. A doação de si mesmo é a superação máxima do egoísmo. Confiança é isso. As pessoas à nossa volta confiam em nós? Você é uma pessoa confiável? E aproveitando que o domingo que vai cair esta lição é o dedicado ao Dia dos Pais, nós vemos que o pai, ele deve ser o maior amigo dos seus filhos. Aquele em quem seus filhos podem confiar, com quem podem se abrir, com quem podem conversar. Esse deve ser o ideal de pai que cada um de nós deve ser. E não apenas pais, mas por que não dizer também os avós, que dizem que são os segundos pais. Concluímos aqui com a nossa aplicação pessoal. A amizade é muito importante. Devemos cultivá-la sendo amigo e tendo amigos, amigos de verdade. A exemplo de Davi e Jonatas, Jesus também teve amigos e tornou-se o paradigma da amizade. O exemplo maior de amizade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, que nós possamos ter esse ideal em nossas vidas e assim nós seremos bem-sucedidos. Que Deus nos abençoe, comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações de todos.
Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.